Chuvas de bênção teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênção dos céus, chuvas de bênção dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, que do Senhor nos virão, os pecadores indignos, graças do céu obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênção dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas dos céus, bênção a todos os crentes, bênção do nosso Deus. Chuvas de bênção dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém. E no mês de outubro é um mês assim muito importante para nós que somos evangélicos, nós que somos evangélicos, reformados e protestantes. É um mês muito importante, pois nós comemoramos a Reforma Protestante, um fato que aconteceu na história da igreja, um fato que marcou a história e a história da igreja. Um ato que não foi de um homem somente, um ato que nós podemos ver que ele ocorre e ele é desenvolvido ao longo de anos, até chegar o momento em que Martinho Lutero, ele toma uma decisão, pega as suas teses, ele desenvolve, ele apresenta e ele coloca exatamente na porta da igreja de Wittenberg, e ali ele expõe, porque quando se expunha algo na porta da igreja, a ideia era discutir aqueles assuntos, era apresentar a proposta e assim discutirmos as ideias. E essa era a proposta de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele não tinha a ideia de dividir a igreja. Martinho Lutero não tinha a proposta de trazer um cisma para a igreja, mas ele tinha uma proposta de trazer a igreja para o centro daquilo a qual ela realmente existia e para a proposta dela. E durante esse período nós estaremos falando sobre a reforma, onde nós sabemos que a reforma protestante ela tem os seus pilares. E dentro desses pilares nós assim iremos trabalhar essas ideias ao longo desse mês, e com certeza teremos que usar alguns domingos do mês que vem. Mas a nossa proposta é tentar responder um questionamento que às vezes nós fazemos e que ele é muito real, ele é muito próprio e ele é muito real e ele é muito positivo. E é aquela famosa pergunta: o que isso tem a ver comigo? O que um movimento do século XVI tem a ver comigo hoje, no ano de 2018? O que um movimento que foi desenvolvido lá atrás
tem a ver comigo hoje? O que esse movimento tem a ver com a igreja cristã nos dias de hoje? Qual a importância desse momento? O que isso acrescenta em minha vida? E o que isso muda na história e na minha história de vida? Pois, na verdade, isso é só uma história, é algo que aconteceu, marcou. Nós vamos ter vários movimentos sendo e acontecendo junto ali no período. Nós vamos ver o humanismo, nós vamos ver o iluminismo, nós vamos ver esses movimentos ocorrendo no período da Reforma. E aí nasce a pergunta: tem o período da Renascença, tudo isso acontecendo naquele momento. E o que isso tem a ver comigo hoje? Vivemos no século 2018, no ano 2018, temos uma tecnologia extremamente superior à da época, nós temos um conhecimento muito avançado em relação ao conhecimento que se tinha de mundo na época. A nossa cosmovisão hoje, ela é totalmente diferenciada em relação à época. E por que isso? E o que isso tem a ver comigo agora? Em que isso pode me influenciar? Em que isso pode me ajudar? A Reforma Protestante, meus irmãos, ela tem uma base, ela tem assim os seus pilares. E os pilares que produziram essa reforma são aqueles que nós conhecemos, e que exatamente o que ela diz que é importante nós atentarmos que somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus. Glória a Deus não nesse contexto de piada que nós estamos vendo num período eleitoral, mas glória a Deus no sentido de vida, né? No sentido de vida. Somente, toda a glória é dele, tudo pertence a Cristo, a graça vem dele, a fé é dele que é posta em nós, e nós precisamos estar totalmente voltados para as Escrituras. Esses eram os pilares da Reforma Protestante, e é aí onde vai nascer todo esse movimento. Mas quando nós falamos de Reforma Protestante, nós às vezes nos limitamos a um determinado momento da história. Às vezes nós nos limitamos a uma pessoa e damos a uma única pessoa todo o crédito dessa reforma. E muitas vezes, e na maioria delas, falamos somente de Lutero. Em alguns outros momentos iremos falar de Calvino. Em alguns outros momentos vamos falar de alguns avivalistas pós-reforma. Nós falamos sobre esse homem, mas eu não gostaria de falar de Lutero, eu gostaria de falar de um momento que está acontecendo exatamente não no século XVI, mas no século XIV. Eu gostaria de falar de um homem, que esse homem ele marcou a história, que esse homem foi extremamente importante para o movimento da Reforma Protestante. E eu gostaria de falar sobre John Wycliffe. Quem foi John Wycliffe? Qual é a importância dele? Porque a importância de John Wycliffe é onde eu vou linkar para um dos pilares da reforma, que é justamente sola Escritura. Somente as Escrituras. Eu vou fazer um link de John Wycliffe com esse pilar da Reforma Protestante à luz de à luz de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Abra a sua Bíblia, vamos ler todos juntos. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Que diz exatamente assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos estar trabalhando essa ideia à luz desse texto,
trazendo exatamente um dos pilares da Reforma Protestante, que é uma das solas, né? São as 5 solas, sola Escritura. Mas antes nós queremos fazer aqui uma breve citação sobre John Wycliffe. E quem foi John Wycliffe? E qual é o legado que John Wycliffe deixa para nós? Se nós temos uma distância muito grande com o século XVI, nós teremos uma distância muito maior ainda com o século XIV, que é o período onde ele está, é o período em que ele está vivendo, é o momento dele. E John Wycliffe, queridos, ele foi exatamente um acadêmico, e ele foi aquele que foi o responsável de traduzir a Vulgata Latina. O que era a Vulgata Latina? Traduzi-la para o idioma inglês, que é conhecida como a Bíblia de Wycliffe. A Vulgata Latina era a Bíblia escrita em latim. E ele tem um trabalho, pega esse texto e faz a tradução para o inglês. E é importante nós entendermos isso, porque o idioma latim, que hoje é uma língua morta, naquela época era uma língua e era um idioma comum às pessoas. E ele pega isso no momento em que está começando a ficar difícil essa linguagem, ele pega esse texto, ele pega o texto bíblico e ele faz a tradução para o inglês. O que é que o Wycliffe está fazendo nesse momento? Ele está pegando o texto bíblico e está colocando esse texto bíblico à disposição de todos os ingleses. E o que é mais interessante é que essa atitude dele vai encorajar outros homens a fazerem a tradução do texto bíblico para outros idiomas, e é por isso que nós temos o idioma no português nos dias de hoje. Olha só, um ato que acontece no século XIV, por meio de um homem, faz com que a Bíblia ela seja acessível para eu e você, em pleno ano de 2018, século 21, né? Século 21, e nós temos hoje o texto em português, porque um homem, ele se preocupou em fazer a tradução. Um homem se preocupou em falar assim: é preciso colocar o texto bíblico à disposição de todos. John Wycliffe, ele foi exatamente esse homem que traduz, e ele traduz porque ele vai defender algumas questões interessantes, e uma delas é o despojamento real da igreja. John Wycliffe, já no século XIV, ele vai dizer assim: olha, igreja e Estado estão juntos hoje, mas igreja e Estado não podem estar juntos. Igreja e Estado precisam estar separados, muito embora isso não significa que a igreja não esteja inserido no contexto de Estado, mas quem administra a igreja não é o Estado. De igual maneira, quem administra o Estado também não é a igreja, muito embora estamos em um contexto de vida, estamos em um contexto, em uma continuidade, mas estamos à parte, estamos divididos. E ele defende isso, e ele vai exatamente defender essa ideia. Ele é um daqueles que vai defender a redução do poder papal. E essa redução do poder papal, naquela época, ele está pensando muito à frente. Ele é um homem muito à frente do seu tempo. Ele não é um homem 10, 20, 30 anos à frente do seu tempo. Ele é um homem séculos à frente do seu tempo. Pois ele entende que todo o poder que o Papa tem naquele momento, ele é um poder muito grande e que não deve estar centralizado nele. John Wycliffe, ele trabalha essa ideia. Ele também vai trabalhar pela eliminação do grande quadro quantitativo de frades. E existe um outro ponto que ele trabalha, que é um ponto central dentro da doutrina católica apostólica romana,
que é a doutrina da transubstanciação. John Wycliffe, ele vai trabalhar essa ideia, onde ele vai dizer que os elementos da ceia, o pão e o vinho, eles no momento da ministração da Eucaristia, a substância deles não é transformada, não é alterada. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. John Wycliffe vai trabalhar esse pensamento já no século XIV. De tamanha importância que esse homem é. Ele não é um reformador, ele é um pré-reformador. Essa é a importância desse homem. E ainda mais, o pensamento dele vai exatamente catalisar um movimento chamado Lollard. Que movimento é esse? É o movimento daqueles que defendiam o retorno da igreja para os seus princípios, que defendia o retorno da igreja para a sua origem. Ele vai defender exatamente que a igreja de Cristo, o caminho em que ela está vivendo, ela precisa voltar e precisa voltar para os evangelistas. E quem são os evangelistas? Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João. É dessa turma que ele está falando, que a igreja precisa retornar para os ensinos do evangelho, coisa que então a igreja está longe, está afastada, está distanciada. John Wycliffe, ainda mais, ele vai desenvolver um assunto muito interessante. Existe um livro que ele vai fazer, que é o Triálogos de Wycliffe. E nesse texto ele vai discutir um assunto que para a época era discutido, mas era discutido de maneira muito tímida, que é justamente o poder divino e o conhecimento da criação. Esse é John Wycliffe. E ele trabalha isso, ele desenvolve esse pensamento como pré-reformador, e ao desenvolver tais ideias, a igreja não concorda com seus pensamentos, a igreja não admite tais ensinos dele, tanto ele quanto os seus seguidores são mortos. E existe algo que acontece com ele, porque ele é morto, ele é queimado, e logo depois de alguns anos, o seu corpo é exumado, e os restos mortais de Wycliffe é queimado, e as cinzas são lançadas no rio. E tem uma lenda que diz, e faz uma ilustração muito bacana com essas cinzas. As cinzas são lançadas no rio, e o rio as conduz, e elas vão, e automaticamente sabemos que todo rio, ele sempre termina no oceano, e essas cinzas são distribuídas por todo o planeta. O que diz que os ensinos de Wycliffe foram disseminados pelo mundo afora. Se eu e você hoje olhamos para a Bíblia, lemos a Bíblia em português, é porque Deus levantou um homem chamado John Wycliffe para traduzir a Vulgata Latina para o inglês, encorajando outros homens para traduzir para o alemão, para traduzir para o francês, para traduzir para o espanhol, para que viesse depois a ser traduzida para o português e chegasse a minha e a sua mão, e pudéssemos assim estudar a palavra de Deus. E aí talvez você esteja pensando, muito bem, pastor, então o senhor pontuou alguma questão importante, ou talvez você esteja dizendo, eu ainda não consegui assimilar a importância, mas vamos caminhar mais um pouquinho e você vai entender o que eu desejo falar com você. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui com o jovem Timóteo, e aí eu estou voltando e estou retornando para o texto que nós acabamos de ler, e ele está falando com o jovem Timóteo, e ele está assim, conversando com ele, onde Timóteo, ele está condicionado a pessoa de servo, e Paulo, ele trata Timóteo como um soldado de Cristo. E é interessante que quando nós olhamos
toda a epístola de 2 Timóteo, nós vamos ver que o trato de Paulo com Timóteo é exatamente esse. Paulo trata sempre Timóteo como um soldado, mas um soldado de Cristo. E nós vamos ver que Paulo tem um momento que tem a chamada de um soldado de Cristo. Logo depois, no decorrer do texto, ele vai falar sobre o caráter de um soldado de Cristo. Depois ele vai falar do cuidado de que um soldado de Cristo deve ter. Ele vai falar sobre o comando de um soldado de Cristo, quais são os comandos que ele deve obedecer e seguir. E por fim ele vai falar sobre o consolo que um soldado de Cristo tem. A epístola de 2 Timóteo está tratando sobre esse assunto, onde ele olha para Timóteo, ele conversa com Timóteo, ele encoraja Timóteo e ele fala assim: Timóteo, você é um soldado, e sou um bom soldado, né? Ele não foge à luta. O bom soldado ele encara, o bom soldado encara as adversidades, o bom soldado ele vive numa situação tenebrosa, mas ele encara, ele não corre, ele caminha, ele vai adiante. É esse o trato que Paulo tem com Timóteo. E o jovem Timóteo, sendo chamado assim, ele é animado, e o que é interessante é que ele é animado para não se envergonhar do testemunho de Cristo. E olha que coisa interessante, dou graças a Deus, o capítulo 1, verso 3, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti em minhas orações dia e noite. Paulo está dizendo que ora constantemente pelo seu discípulo chamado Timóteo. Lembrando das suas lágrimas, eu lembro, Timóteo, que tu choras, eu lembro e sei que tu passas por problemas e por dificuldades, eu sei que tu está vivendo isso, eu lembro, mas eu oro por ti, e eu ainda estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, ou seja, o momento em que eu estiver contigo, eu irei transbordar de alegria. E verso 5, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo, ele aqui está reanimando, Paulo, ele está trazendo estímulo ao jovem Timóteo. Paulo está vendo que Timóteo, ele é um homem comum, igual a eu e você, e que passa por momentos difíceis, por momentos de frustrações, por momentos de choro, por momentos de lágrimas, e por momentos em que ele fala assim: olha, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha, eu vou abandonar o barco e vou deixar esse negócio seguir para lá. Mas Paulo, ele fala assim: não faça isso, porque você é um soldado de Cristo, e o soldado de Cristo não foge. O soldado de Cristo, ele continua, ele tem um chamado, ele tem um caráter, ele é cuidado, ele recebe um comando, e ele tem um consolo da parte de Deus. É assim que Paulo trata Timóteo e conversa com Timóteo. Verso 9 diz exatamente assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está tratando com Timóteo, que Timóteo seja aquele homem firme, aquele homem zeloso, aquele homem que olhe para Deus, olhe para o seu chamado e fale assim: eu não abandono essa luta, eu não fujo à batalha. Paulo encoraja Timóteo. Timóteo é encorajado por Paulo. Nós vamos ver, e aí vamos ver exatamente, terminando o capítulo 1, no capítulo 2,
nós vamos ter assim um ensino tremendo para as nossas vidas, porque nós vamos ver que todo soldado, nós vamos ver que todo servo, ele precisa ter algumas características. E essas características são apontadas. A primeira delas é que ela precisa ter nós precisamos ter uma boa formação para formar outros. Nós precisamos nos envolver, e esse envolvimento não pode ser com este mundo. Esse envolvimento tem que ser com Deus o tempo todo e jamais deixarmos de satisfazer aquele que nos arregimentou. E ainda mais, caminhando, nós vamos ver que tudo devemos suportar em nome de Cristo. E aí nós vamos ter um link maravilhoso com as bem-aventuranças de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5. Paulo nos ensina que nós precisamos ser perseverantes. Paulo nos ensina que é preciso ser tardio com as palavras. Paulo nos ensina que precisamos ser santo. Paulo ensina a Timóteo, e ensinando a Timóteo também nos ensina que precisamos ser manso, e a mansidão tem que estar em nós. E todos esses ensinos vão estar nos versos 2, 4, 10, 13, 14, 22 e 25 do capítulo 2. E aí nós chegamos no capítulo 3 de Timóteo. E o capítulo 3 de Timóteo, de 2 Timóteo, Paulo vai estar falando sobre o cuidado que precisamos ter. No capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, o apóstolo Paulo está ensinando que tempos difíceis virão, mas precisamos jamais apostatar da fé. Precisamos jamais deixar Cristo de lado. Verso 1 do capítulo 3. Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E quando nós vemos isso escrito por Paulo lá no século I, e olhamos a realidade nossa em pleno ano de 2018, nós vemos que isso aqui é uma realidade presente. Mas por que é que vemos isso? É porque nós temos a Bíblia em português e podemos ler e podemos aprender. Sabe qual é a importância dentro desse contexto que a Reforma Protestante tem para nós no século XVIII? É de trazer para nós a liberdade de poder ter a palavra de Deus em nossas mãos, olhar para ela, aprender com ela e tirar dela ensinos para a nossa vida e para o nosso crescimento. E aí, isso tudo, porque essa palavra é uma palavra que nos ensina como deve ser o nosso proceder para nos proteger da apostasia. Como deve ser o proceder da igreja para que nós venhamos a ter proteção com relação a abandonar a fé. Queridos, nós estamos vivendo, eu vou pedir para você deixar os versos 16 e 17 aqui no telão, que eu vou precisar deles. Queridos, a palavra de Deus, ela é ferramenta de Deus para nós, para nos ensinar, para que venhamos a olhar para ela e dela termos o ensino necessário para a nossa existência, o ensino necessário para a nossa sobrevivência, o ensino necessário para a nossa caminhada de vida cristã. Talvez você até fale assim: pastor, ser crente nos dias atuais é muito difícil, e eu vou concordar com você. Entretanto, ser cristão também, na época de John Wycliffe,
também era difícil. Ser cristão também nos dias de Paulo também era difícil. Ser cristão daqui a 20 anos será difícil. Ser cristão hoje em alguns lugares do mundo está sendo difícil. Talvez ser cristão no Brasil daqui a alguns anos será algo muito difícil. E talvez essa liberdade que temos hoje de estar a hora que queremos na casa de Deus para adorá-lo, talvez essa liberdade no Brasil em algum momento seja cerceada. Mesmo porque a palavra de Deus fala isso, que virão dias difíceis, dias de perseguição. Em alguns lugares próximos a nós, isso já é uma realidade. Em outros mais distantes, isso também é uma realidade. E na hora da perseguição, queridos, é aí onde nós precisamos voltar para a palavra. Porque é ela que vai nos dar as ferramentas e todo o mecanismo para nos proteger, para que não venhamos a apostatar na nossa fé. É a palavra de Deus que vai nos ensinar isso. Primeiro pilar, sola Escritura, é porque somente a palavra nos dá essa força, esse ânimo, esse ensino. E olha o que diz o texto. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Em primeiro lugar, o texto está dizendo exatamente isso, que ela é inspirada por Deus. E quando o texto diz que a Escritura, ela é inspirada por Deus, o texto está querendo dizer assim: homens escreveram, mas esses homens escreveram não por si mesmo. A escritura do texto sagrado não é uma escritura de uma filosofia, ou de um pensamento, ou de um raciocínio pessoal. Mas as escrituras e o texto sagrado é um texto o qual foi escrito por homens, sim, mas homens direcionados pelo Espírito Santo, para que por meio dessas escrituras, Deus se revelasse para eu e para você. É possível olharmos para a palavra de Deus, queridos, é possível olharmos para as Santas Escrituras e vermos Deus, e sabermos quem é Deus, e sabermos como Deus age. É possível olharmos para as Escrituras e saber quem sou eu, como eu sou, e saber qual a minha origem, e saber por que eu peco, e saber por que eu sou desse jeito, e saber por que eu preciso de Cristo. As Escrituras é que nos ensinam que foi Deus que criou todo esse universo. Muito embora a ciência trabalhe um pensamento diferente do criacionismo, muito embora a ciência tenha um entendimento diferente, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo o que existe foi criado por Deus. Todo esse universo, ele é sustentado por Deus. Existe uma série no YouTube, eu falei isso hoje de manhã, vou repetir agora, chamada Espaçonave Terra. Quando você tiver um tempinho, entra lá. E de uma maneira muito especial, vai lá no capítulo 17. No vídeo 17. Você vai ver algo maravilhoso que aqueles homens postam ali. Ou seja, vocês vão ver como que todo o nosso sistema, ele vive e ele é sustentado e ele gira em torno de si e gira em torno do Sol, o Sol gira em torno de algo e como tudo isso acontece. E quando você ver esse vídeo, queridos, eu queria trazê-lo para mostrar, mas não ia dar tempo. E quando você ver esse vídeo, você vai chegar a uma conclusão muito simples. É impossível que tudo isso exista sem que tenha um Deus que criou, que sustenta, que mantém e que preserva. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
mas ela é inspirada por Deus para nos ensinar e para nos revelar a esse Deus maravilhoso. Mas ela é inspirada por Deus porque ela é útil para o ensino. É interessante que quando nós vamos preparar uma mensagem, nós temos que ler alguns autores, temos que ler alguns pensadores. Nós temos que recorrer a alguns textos e a alguns comentários, porque isso nos ajuda a abrir a mente. E esses ensinos que esses homens têm e apresentam para nós acerca das Escrituras, esses ensinos existem por quê? Porque esses homens aprenderam com as Escrituras. E as Escrituras, queridos, elas são úteis para o ensino, porque quando Paulo nos orienta a transmitir os ensinos de Cristo aos homens idôneos, lá no verso 2 do capítulo 2 diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O apóstolo Paulo aqui, ele está apontando para as Escrituras como base de todo o ensino. Ele está dizendo que a Escritura, ela é a cartilha que eu e você precisamos ter e não podemos abrir mão dela. Você pode ter vários livros de cabeceira, mas nenhum deles revela o que a palavra de Deus revela. Nenhum deles. Porque a palavra de Deus revela a Deus. E ela nos ensina quem é Deus. E uma vez que aprendemos com ela quem é Deus, nos tornamos aptos para ensinar as coisas acerca de Deus. Toda a Escritura, queridos, ela é útil para o ensino. Temos na Bíblia não só um ensino religioso, e aí é onde é interessante. É que a Bíblia ela não ensina só a questão da vida religiosa, mas a Bíblia ela ensina princípios éticos, princípios morais, princípios cívicos, princípios de relacionamento, princípios de gastronomia. A Bíblia nos ensina tudo isso. A Bíblia trata sobre todos esses assuntos conosco. Ela conversa com eu e você sobre esses assuntos. Porque Deus ele está preocupado conosco. E Ele tem esse cuidado por meio da sua palavra. Mas se ela é útil para o ensino, ela também é útil para a repreensão e para a correção. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos corrige, pois ela aponta para os nossos defeitos. Ela realça todos aqueles defeitos que eu e você temos. É impossível olhar para a Bíblia e não ver os nossos defeitos. Aqui no texto de Efésios, capítulo 5, verso 22. Tem um ensino que diz assim: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Esse é um ensino que a Bíblia está trazendo para nós. E às vezes as pessoas querem tirar lição de casamento olhando somente para essa parte do texto. Mas olha que coisa interessante. Se a Bíblia está dizendo que as mulheres têm que ser submissas, que os homens devem amar, que os filhos devem obedecer, antes de tudo isso, o texto está ensinando lá no verso 18 o seguinte:
Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui é uma palavra de correção. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos corrigir os defeitos no nosso casamento e na nossa história de vida. E sabe como é que nós queremos encher? É ouvindo uma piada de Cláudio Duarte, que são até engraçadas. Às vezes nós queremos corrigir os defeitos do nosso casamento ouvindo uma história de um psicólogo. Às vezes ouvindo a história de um psiquiatra. Às vezes ouvindo e desabafando com um amigo. Mas sabe qual é o caminho que a Bíblia diz que nós precisamos? É nos enchermos com o Espírito Santo de Deus. A mulher, ela só será submissa ao seu marido se ela estiver cheia do Espírito Santo de Deus. O marido só irá amar a sua esposa de maneira real se ele estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Quem corrige esse pensamento, queridos, que às vezes nós achamos que temos que ir buscar socorro onde não é, onde não existe, quem corrige isso é a palavra. Então a palavra de Deus, ela é útil. Volta lá, Niltinho. Ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. A palavra de Deus, ela, a importância dela em nossas vidas. E é por isso que esse é um dos pilares da reforma protestante. Porque ela trata isso em nós, ela cuida isso em nós. Mas a palavra de Deus, ela também é útil, conforme o texto diz, para a educação na justiça. E talvez aqui nasça uma dificuldade de entendimento. Mas isso aqui é muito simples de entender. Quando temos justiça, queridos, e quando falamos de justiça, nossa mente, ela nos reporta a figura de um advogado, a figura de um juiz, a figura de uma sala, onde esse juiz tem um martelo na mão para poder bater a sentença. Quando falamos de justiça, a nossa mente, ela é direcionada para um fórum onde tem um monte de papel que o advogado vai entrar com aquele documento lá no fórum, fazendo uma petição inicial. Essa petição depois vai se tornar num processo. Quando falamos de justiça, a nossa mente vai até uma delegacia onde existe uma queixa, que essa queixa vai se transformar em um inquérito. Depois esse inquérito é apresentado ao Ministério Público e o Ministério Público oferece a denúncia para o juiz ou não. Quando falamos de justiça, a nossa mente flutua nesse universo. Mas quando falamos de justiça no contexto de Bíblia, nós estamos falando de justiça no sentido de sermos justificados diante de Deus. E a palavra de Deus, ela é útil para a educação na justiça. E na justiça de Deus. Um dos temas principais da carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. Onde Deus, ele nos justifica, onde Deus, ele nos torna justo, e a palavra de Deus nos ensina que para que venhamos a ser justificados diante de Deus, não existe outro caminho a não ser por meio da ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações, que nos convence do nosso estado de pecado, e assim nós nos entregamos a Cristo, porque o Espírito nos convenceu. E assim nós nos tornamos justificados e entendemos o sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. A palavra de Deus, ela é útil para a educação na justiça, no aprendizado da justiça divina sobre nós. Mas agora, queridos, século XIV, John Wycliffe, a palavra foi traduzida da Vulgata para o inglês
do inglês para os demais idiomas, chegou até as nossas mãos e aqui ela está. A palavra de Deus é essa palavra que ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o verso seguinte, Niltinho, por favor, diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É na palavra, é por meio da palavra, e é por meio da palavra de Deus que nós somos, queridos, por Deus, que nós nos tornamos habilitados para realizar a boa obra. E qual é a boa obra? É de poder falar para o mundo que salvação só em Cristo Jesus. É podermos falar para o mundo que fora de Cristo Jesus não existe salvação. É a palavra de Deus que vai nos habilitar para realizar essa boa obra, de podermos falar para o mundo que em Jesus você vai para o céu e que fora de Jesus você vai para o inferno. É a palavra de Deus que vai nos habilitar a termos conhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer e realizar em nossas vidas. A palavra de Deus. E essa palavra, querido, ela está em suas mãos. E a pergunta que eu quero fazer a você é: qual a importância que você tem dado a essa palavra? Será que a Bíblia Sagrada, ela é somente mais um livro na sua biblioteca? Ou será que a Bíblia Sagrada é um peso para papel não voar na sua mesa? Ou será que a Bíblia Sagrada é aquele livro que você abre, não sei se é Salmo 90, não sei qual é o que você abre, coloca na mesa e ela fica lá empoeirando, as páginas amarelando, porque você tem ela como um amuleto da sorte? O que é a palavra de Deus para você? Amuleto de sorte, ela não é. Um peso para papel, ela também não é. Um livro a mais da sua biblioteca, muito menos. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino. Ela é útil para a correção. Ela é útil para o aprendizado. Ela é útil para a transformação. Ela é a revelação de Deus. E ela nos mostra como nós devemos nos portar como servos de Deus. Como é que você tem olhado para a palavra de Deus?